Diário da Gratidão. Hoje o texto para nossa reflexão fica em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 18, que diz assim: Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui, Paulo ensina aos Tessalonicenses a dar graças a Deus, a agradecer em meio a todas as coisas, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. O que é interessante aqui é que Paulo ele estava ensinando os Tessalonicenses a agradecer a Deus em meio às dificuldades, em meio às situações que não são favoráveis, que não nos agradam, porque os Tessalonicenses estavam passando por um momento difícil, por um momento de perseguição. E só que Paulo está dizendo, dá graças a Deus em meio a essa situação, porque isso é a vontade de Deus. Porque a intenção de Deus, através das dificuldades, através das situações que não nos agradam tanto, é nos melhorar, é nos aprimorar. E então, quando a gente olha para uma situação, a gente pensa, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? E muitas das vezes é Deus aprimorando a gente, melhorando a gente, trazendo algo novo dentro da gente. Então, Paulo ensina os Tessalonicenses a dar graças a Deus, a agradecer, a entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para o desenvolvimento, para a aprimoração na caminhada, na direção que Deus quer, na vontade que Deus quer. Às vezes acontece uma coisa no nosso lar, às vezes acontece uma coisa no nosso trabalho e a gente pensa, por que está acontecendo isso? E a gente não entendendo o que está acontecendo, às vezes a gente fica chateado, às vezes a gente fica triste. Mas se a gente olhar de uma maneira como Deus olha de cima, entendendo as nossas necessidades, a gente realmente deve dar graças a Deus. Porque às vezes tem bênção que no final não seria bênção, tornaria maldição. Às vezes tem portas que no final não se tornariam uma porta de bênção, mas se tornaria uma porta de maldição. Então tem coisas que acontecem quando a gente vai sair, às vezes dá errado, e a gente pensa, por que deu tudo errado hoje? Às vezes é Deus também protegendo, às vezes é Deus também livrando, porque Ele conhece o dia a dia, Ele conhece o amanhã. Então muitas das vezes a gente não compreende o mover de Deus, a gente não compreende a maneira como Ele trabalha. Mas Paulo, através desse versículo, ele está ensinando, ele está ordenando, instruindo que no meio das situações que a gente não entende, no meio das dificuldades, a gente dê graças a Deus, a gente agradeça a Ele, porque quem conhece o amanhã é Ele, quem conhece o nosso futuro é Ele, quem conhece o dia, a hora à frente da gente é Ele, o nosso próximo passo, a nossa próxima palavra, Ele conhece. Então, Paulo ensina, dá graças a Deus em todas as coisas. E assim, agradeça a Deus, louve a Deus, mesmo não entendendo. Mas uma coisa que eu sei é que mesmo não entendendo, no final, Deus ainda nos faz prosseguir, nos aperfeiçoa, nos melhora, nos guia e nos faz fortalecer em meio à situação. E quando a gente olha para trás, a gente vê realmente, se eu tivesse entendido, poderia ter feito errado. Se eu tentasse fazer do meu jeito, poderia ter dado errado. Então, quando a gente aceita a vontade de Deus, agradece por aquilo que acontece e simplesmente aceita o seu
comando, as suas instruções, seu querer, a sua vontade, tudo coopera para o bem. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Que essa palavra realmente possa ter falado com você e que Deus abençoe o seu dia mais uma vez.